Aqui nós temos nosso conteúdo programático. Ele foi pensado justamente para ter uma visão geral da área de pessoal. Vamos começando aqui, normas trabalhistas. Esse material eu disponibilizei no módulo para vocês, tá? Não precisa vocês se preocuparem em estar anotando tudo. Só alguns pontos específicos. Se eu lembrar de algo que não está no módulo, eu aviso vocês para vocês irem fazendo as anotações. Primeiro tópico aqui, a gente vai falar um pouquinho do direito do trabalho. Apesar de não sermos, na grande maioria, né, de fato profissional da área jurídica, mas a gente tem que conhecer uns pontos, né, a legislação do direito do trabalho, a essência dele em si, né, porque isso nos ajuda no momento de decidir interpretar alguma norma e até mesmo de aplicar algo dentro da minha empresa ou no meu departamento de pessoal no escritório de contabilidade e até mesmo orientar uma diretoria de uma empresa. Então, para a gente saber tomar certas decisões e orientar, dar um suporte, a gente precisa entender como é que isso funciona. Então, se eu pensar na Secretaria de Trabalho, eu vou sempre prezar em olhar qual norma. Eu vou olhar a CLT, as normas regulamentadoras, eu vou ver se minha empresa, essa empresa em que eu trabalho, está atendendo ao que a norma traz e vou tentar prevenir qualquer indício ou possibilidade de uma auto-infração por conta de deixar de cumprir uma norma trabalhista ou de segurança do trabalho. Mas a gente também tem que pensar em uma situação posterior, né? Aquele trabalhador que sai da empresa e que por algum motivo ele não ficou satisfeito com o tipo de desligamento, com as verbas, então ele pode buscar na Justiça do Trabalho mais a revisão dos cálculos, algum direito. Então a gente também tem que pensar qual é a tendência nos tribunais, o que é que normalmente tem sido decidido em certos tipos de demanda trabalhista. Então, a gente tem que começar a se preocupar com súmulas, com entendimento, com jurisprudência, para evitar esse possível passivo trabalhista, né? Então, se eu já, além de analisar a questão administrativa, uma fiscalização do Ministério do Trabalho, eu me preocupo com a área, com pós uma saída de um trabalhador, então, eu começo a acompanhar também as tendências do judiciário. É um outro aspecto que a gente também tem que observar, tá? E recolhimento de tributos, de encargos, né, sobre remuneração, salário, a gente precisa estar acompanhando a legislação tributária. Então, eu tenho que ter uma visão da legislação trabalhista, tenho que ter uma ideia de um pós, uma legislação aplicada, o entendimento na área judicial e também meus aspectos tributários. Então, quem trabalha na área de departamento pessoal e também de recursos humanos, tem muita empresa que o departamento pessoal e recursos humanos trabalham juntos ou são unificados, tem que ter essa visão. Então, a gente vai ter um conceito básico do que é o direito do trabalho, né? Então, ele é o ramo desse âmbito jurídico que regula a relação de emprego e a aplicação das medidas de proteção ao trabalhador. E ele preza, eu coloquei em destaque aqui, você vê que ele trata da relação de emprego, tá? Emprego, quando eu falo relação de emprego, eu estou falando de vínculo empregatício. Relação de trabalho, o autônomo tem, o estagiário tem, mas de emprego é o vínculo. E preza pela aplicação das medidas de proteção ao trabalhador. Aqui eu trouxe alguns dispositivos, né? Os principais, claro que em termos gerais, que a gente precisa sempre estar se atualizando, acompanhando, justamente em cima desse conceito que eu trouxe para vocês. Então, na área trabalhista, no direito do trabalho, eu tenho a consolidação das leis do trabalho, tá? A CLT, que norteia boa parte dessa relação de emprego, é a CLT. E, claro, tem outras normas, né? Por exemplo, a lei do 13º salário, ele não está dentro da CLT, ele tem uma lei específica. Eu tenho algumas outras legislações que trazem outras condições. Temos o segundo tópico aqui, que é para a área de SST, as normas regulamentadoras da Secretaria de Trabalho, que é o Instituto Ministério do Trabalho, então, que vai tratar de toda essa parte de segurança e medicina do trabalho. Parte previdenciária, eu tenho a questão dos benefícios, a questão de salário e contribuição, maternidade, família, aposentadoria, isso já está no âmbito previdenciário. Então, nós temos várias leis previdenciárias. Nós temos a Lei 8.212, 8.213, de todas duas de 91, e temos o regulamento 3.048 de 99, e ele regulamenta como deve ser aplicado. Então, quando eu penso em previdência do trabalho, eu faço sempre menção a esse decreto 3.048 de 99, tá? O FGTS, eu coloquei aqui a lei principal, ele tem uma legislação a nível de regulamentação, mas ele que vai tratar todo aspecto relacionado ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. E jurisprudência, como eu citei, então os tribunais
do Trabalho, principalmente o Tribunal Superior do Trabalho, por meio de súmulas, ele estabelece o entendimento, né? A tendência é que o tribunal decida por aquele viés, por ter súmulas já vinculantes, e isso leva a algumas decisões. Então, às vezes, uma súmula no Tribunal Superior do Trabalho impacta na minha folha de pagamento, na minha relação dentro da minha empresa, com meus trabalhadores. Então, observe que a gente tem um arcabouço muito grande de enormes legislações, é muita coisa. A gente pode estudar todos os dias, a gente sempre vai ter material para estudar. Enfim, dificilmente você vai ter uma área que saiba tudo, mas a legislação, a área trabalhista, a área de pessoal, é o que cativa e chama muita atenção a isso. Parte técnica que tem que existir, é preciso, a gente precisa da técnica para poder botar em prática, mas conhecimento a gente tem aí. Agora é investir, buscar, e a ideia de cursos é justamente para isso, a gente vê dicas e direcionamentos, né? Porque o conteúdo mesmo a gente aprende quando a gente se interessa em buscar e se dedicar. Aqui eu trago uma pirâmide, a gente chama da pirâmide de fontes do direito. Vocês podem encontrar algumas diferenças em relação a algum autor, algum livro. Eu peguei esse site aqui, é da professora Graziele Ferreira Nascimento. Eu achei interessante, eu sempre trabalho com ela. Então está aqui para a gente fazer uma análise rápida. A legislação, ela sempre tem uma hierarquia, né, das normas. Todo direito do trabalho tem uns princípios e às vezes essa ordem pode se inverter em alguns casos. Mas, de antemão, a gente tem essa ideia que o que é definido na Constituição Federal, ela sobrepõe nessa ordem as demais, as leis ordinárias, os atos do Poder Executivo, decretos, né? As sentenças normativas, que são decisões dos juízes que decidem em relação a dois sindicatos, então, se ele vai decidir algo e aí vira uma sentença normativa, uma norma. As convenções de acordo coletivo de trabalho, esses que já trabalham na área aí sabem, que são os sindicatos que esses instrumentos. Depois eu tenho logo abaixo, aí tem o regulamento interno, e esse regulamento ele se torna parte do seu contrato, do contrato de trabalho, e aí o empregado ele tem que, além de atender o que está no contrato, atender o que está no regulamento. O próprio contrato de trabalho e usos e costumes também são fontes do direito. Então, é uma pirâmide, a gente tem que estar sempre atento a essa hierarquia dentro da normalidade. Claro que tem as exceções, como eu comentei com vocês. Aqui outro ponto também, a gente vai falar sobre os princípios. Esses princípios do direito do trabalho, é interessante a gente sempre lembrar, porque são justamente eles que dão uma visão quando eu preciso decidir ou orientar algo relacionado à área trabalhista de algum empregado ou do departamento que eu estou atuando, algum cliente do meu escritório. Um dos primeiros princípios que tem aqui, que a gente tem em destaque, é o princípio da proteção. Aquela parte considerada mais fraca é o empregado. Então, o direito, esse princípio, ele vai sempre trazer essa proteção ao empregado, e ele tem outros subprincípios que fazem parte dele. Um outro princípio aqui é a primazia da realidade. Vocês já ouviram falar, por exemplo, eu trabalho de 8 às 12, 14 às 18, mas no meu contrato de trabalho, lá está escrito que eu trabalho de 8 às 11 e de 12 às 13. Então, fato real, eu tenho uma jornada, mas no papel que eu assinei tem outra. Então, se eu tiver um processo, o que é que o princípio diz? O que vale é o fato concreto. Não importa se o empregado assinou um contrato que diz algo, mas tem uma prova que ele trabalhava em um outro momento. Então, por mais que eu tenha um contrato assinado, ou o empregado tenha dado uma declaração, ou tenha dado um visto, um documento, o princípio ele diz que a primazia da realidade é justamente isso, que vale é o fato. Então, sempre que você tiver uma situação, olha, meu empregado ou o meu cliente disse que o empregado vai ter uma jornada, mas ele vai assinar algo no contrato, mas vai fazer outra. Então, você já falou, olha, tem que ter cuidado, porque se você tiver a demanda judicial, então, se ficar comprovado, esse papel assinado não vai ter validade nenhuma. O que vale é o fato. Tá? Então, isso é um dos princípios do direito do trabalho. Então, por isso que eu digo, às vezes, para decidir algo dentro da minha empresa, no setor, não preciso chegar na Justiça do Trabalho. Eu já tenho que saber que, olha, se chegar lá, qual é o processo, qual é a tendência, o que é que o princípio diz. Então, eu sempre vou alertar, olha, não vá por aqui, porque esse papel não vai ter validade, não adianta ele assinar um documento e, na prática, executar de outra forma, ok? O princípio da continuidade também é importante. O direito do trabalho, ele diz o seguinte, que o contrato de trabalho, ele, de regra, ele é por prazo indeterminado, sempre. Toda vez que você firma um contrato com o trabalhador, a regra é que ele é indeterminado. Agora, as exceções que a legislação traz é que eu posso fazer o contrato por prazo determinado, de até 2 anos em algumas situações, eu posso ter um contrato de experiência.
Eu posso ter um contrato específico de safra, um contrato por um prazo menor, mas a regra é que ele é indeterminado. Então, o contrato ele é para durar. Então, se eu tiver uma demanda também de um processo e eu demitir o empregado por término de contrato ou no prazo determinado, cabe ao empregador comprovar que eu, de fato, eu firmei um contrato por prazo determinado e eu atendi ao que a norma diz que são as regras de exceção. Porque senão esse contrato se torna indeterminado, então as verbas que normalmente se pagam no indeterminado são muito maiores do que as verbas no termo de contrato, né? A gente vai até ver quais são essas verbas, tá certo? Esse aqui, inalterabilidade contratual lesiva. Por mais que eu tente fazer, o empregador faça uma alteração contratual com o meu empregado e ele concorde, ele assine essa alteração, se essa alteração ela tiver algo que venha a prejudicar ou resultar um prejuízo para o empregado, esse documento, mesmo assinado e validado pelo trabalhador, para efeito judicial, ele não vai ter validade, tá? Porque se trouxe prejuízo ao trabalhador, essa cláusula vai ser invalidada. Então, não adianta o empregado aceitar uma condição, o empregador pensar que está tudo ok, porque se uma discussão, a tendência é que ele venha a ter que arcar com esses pagamentos tudo retroativamente, porque houve lesou, né, um direito ou trouxe um prejuízo. Então, lembre que o princípio ele vem a proteger esse trabalhador, né? Então, não tem como ter uma cláusula que venha a trazer um prejuízo. A intangibilidade salarial, ela veda as mudanças que não sejam benéficas ao trabalhador e visa proibir descontos não previstos em lei. Esse princípio diz que o salário ele é intangível, ou seja, não pode ser retido, não pode ser negado ao trabalhador. Só podem ser efetuados descontos previstos em lei, tá? O que é que eu posso descontar do salário do meu trabalhador? O INSS, o imposto de renda, uma pensão judicial, alimentícia, uma taxa autorizada por ele para o sindicato da categoria, um desconto para plano de saúde autorizado por ele, por convênio, compra de farmácia dentro de um limite ali, né, do seu salário. Lembrando que nem todo desconto, também não adianta ele autorizar um desconto fictício, lembre os outros princípios, né? Não pode ser prejudicial. Então, se eu não estou atendendo a regra, vai ser analisado os outros princípios também. Então, esse princípio também é extremamente importante. Por isso que quando alguém quer, desconta do funcionário aí um valor de tanto referente a tal coisa. Aí você lembra desse princípio, que não pode. O salário ele é intangível, não se retém salário de empregado, mesmo que ele dê uma autorização por escrito, se não for de acordo com o que está previsto em lei e for algo que venha a ser considerado como prejudicial, isso pode ser revisto, tá bom? Essa irrenunciabilidade de direitos, né? Que é vedado ao trabalhador renunciar a qualquer direito exposto em lei. Esse é extremamente importante também, tá? A gente vê falar muito. Por exemplo, vocês já ouviram falar que o aviso prévio é irrenunciável? Tá? O aviso prévio é renunciável. Então, o trabalhador, todo direito do trabalhador ele é renunciável. Se o empregado quiser sair, ele tem direito a receber uma verba lá por alguma indenização, algum valor, e ele fala, não, eu abro mão de tudo isso aqui, eu não tenho validade nenhuma, porque ele não pode renunciar a direitos. Esses resumos desses princípios você encontra em muitos livros de direito do trabalho, e nesse site também aqui tem ele e mais alguns outros resumos. Eu botei referência no módulo para que vocês possam pesquisar. Aqui a gente vai falar agora sobre instrumentos normativos. Falar em convenção coletiva de trabalho, que a gente chama de CCT, ou de acordo coletivo de trabalho. A convenção coletiva de trabalho é um acordo firmado entre o sindicato patronal e laboral, tá? Então, todo ano, aquela categoria, o representante dos empregados, que é o sindicato laboral, senta com o sindicato patronal, que representa os empregadores, para decidir ajustar a convenção coletiva e firmar as cláusulas e as condições para aquele exercício, aquele período, né? Pode ser até 2 anos. Já o acordo coletivo de trabalho é quando o sindicato laboral, ele, em vez de tratar com o sindicato patronal, ele já trata diretamente com a empresa ou as empresas. Então, isso é chamado de um acordo coletivo. Então, é entre sindicato e empresa e a convenção entre sindicatos e sindicatos. É importante a gente frisar isso. Quando vocês estiverem estudando a CLT e algumas outras normas, observe que tem artigo que pode falar conforme o acordo coletivo de trabalho ou a convenção coletiva. Então, tanto faz um ou outro, está previsto naquela norma. E outros podem dizer conforme o acordo coletivo. Então, se ele falar só o acordo, a convenção está fora. Então, são siglas que precisam estar atentos. É convenção ou é acordo? Atende a toda a categoria ou só uma empresa ou algumas empresas e o sindicato?
ou é geral para todos a convenção? Então, o acordo, pensa assim, um acordo é particular, empresa-sindicato. A convenção é geral, a convenção abrange a todos. Aí eu trouxe aqui uma observação que esses termos, né, possuem efeito normativo, como a gente viu lá, inclusive na pirâmide do direito do trabalho, né? E a reforma trabalhista, ela trouxe algumas mudanças, inclusive nesse sentido. E o acordo, né? O acordo coletivo de trabalho, quando ele é firmado entre uma empresa e um sindicato, ele tem prevalência sobre a convenção. Então, aqui está a observação que eu coloquei, né? Os termos possuem efeitos normativos. Aqui eu já falei com vocês, as convenções ela podem ter prazo de validade até 2 anos, então é normal, às vezes você pega uma convenção coletiva, um acordo, e ele vem lá, né? Vamos supor que a data base seja janeiro, e ele fechou o acordo em janeiro, ele vai valer 2 anos, é normal. O que acontece é, no ano seguinte, esse sindicato, ele vai trazer aditivos, ele pode alterar um piso salarial, um valor de cesta básica, algumas correções, mas na essência, as demais cláusulas do acordo ou da convenção, eles continuam tendo validade de 2 anos e algumas cláusulas podem ser reajustadas ou alteradas, tá bom? Então, esse é o prazo normal de uma convenção coletiva. Claro que a gente sabe que, às vezes, o sindicato, ele acaba atrasando. Eu já vi muito sindicato aqui mesmo na região, ficou, acho, 4, 5 anos sem fechar acordo, sem fechar convenção. Então, às vezes, acontece, tá? Mas, ou às vezes ela sai com atraso de 1, 2 meses, e aí ele gera uma folha de pagamento, a diferença salarial, a gente também que trabalha na área já está acostumado com essa dinâmica, mas em geral a validade dele vai ser essa, de 2 anos. Quando a gente está falando também no direito do trabalho, a gente tem esse conceito da relação de emprego, né? Como a gente viu lá no conceito do direito do trabalho. E na relação de emprego a gente tem as duas partes envolvidas, o empregador e o trabalhador. E quem é o empregador? Pelo artigo 2º da CLT. O empregador é a empresa, ela pode ser individual, uma empresa coletiva, e para ela ser considerada empregador, ela assume os riscos de uma atividade econômica, ela admite o empregado, assalaria, dirige essa prestação de serviço, né? Então, ela tem um poder nessa relação e por isso que, inclusive, o direito ele vem tentar equacionar isso. E o empregado é a pessoa física que presta serviço a esse empregador com natureza não eventual. Isso é importante. Por que não eventual? Se eu presto serviço eventualmente, provavelmente eu não estou enquadrado no conceito de empregado. Tenho que ver os outros tipos de modalidade de contrato, tá? Mas lembre disso, não eventual. E é sobre a dependência desse empregador e mediante salário. Então, esse é um conceito amplo do artigo 3º da CLT, no sentido do que seria o empregado. E aqui eu trago a observação que nessa relação de emprego, também equipara-se como se fosse uma empresa, uma pessoa física que contrata outra pessoa física. Por exemplo, um profissional liberal, um médico, um dentista, um advogado, até um contador, ele não tem CNPJ ou ele não é uma pessoa jurídica de fato, mas ele contratou uma secretária para ajudar no consultório, para recepcionar o cliente. Então, nesse caso, mesmo ele não sendo uma pessoa jurídica, ele também é considerado empregador para fins dessa relação de emprego, né? Para fins do direito do trabalho, para fins de processos judiciais trabalhistas, ele vai ser tratado como uma empresa nesse sentido do conceito da CLT, do empregador. Aqui a gente traz exatamente quais são os requisitos para que seja considerada com vínculo. Então, às vezes, você tem um cliente que fala, olha, eu estou com uma pessoa aqui, está vindo aqui algumas vezes por semana, eu vou fazer um contrato de autônomo, vou botar como MEI, dá para ser dessa forma? Aí você tem que sempre analisar o que é que a lei diz. Então, lembre dos princípios que eu trouxe lá em cima. Mesmo que tenha um contrato de autônomo, um contrato de prestação de serviço como microempreendedor individual, tem que ter um cuidado nessas características, senão o próprio Ministério do Trabalho ele vai desconsiderar esse contrato e vai autuar a empresa por não ter registrado o trabalhador. Tá? Outro item, você presta esse serviço seu ele pode ser substituído por outra pessoa, só você que vem aqui e presta. É sempre você, é pessoal, pessoalidade, é um outro ponto que tem que ser analisado. Oneroso, é pago, é remunerado, beleza, não é gratuito, ok. É habitual, você vem com frequência? Sim. Então, se eu tenho essas características, a probabilidade é que eu tenha um vínculo. Independente de eu ter um contrato de autônomo assinado, independente de ser um MEI, é uma pessoa jurídica, eu não posso ter essas características nessa relação porque fica sujeito a ser enquadrado como um vínculo de emprego, tá? Então, esses são os tópicos extremamente importantes. Observe que a habitualidade não precisa ser todos os dias. A norma ela fala em ser habitual.
Eu posso ir na empresa 2 vezes por semana, toda semana, o mês todo, 2 meses, 3 meses, é habitual. Eu vou uma vez por semana, ok, habitual, toda semana eu vou. É diferente de algo que é eventual, tá? Eu sou prestador de serviço, sou um consultor, tá? Eu estou com consultoria, preciso de uma reunião, você pode vir aqui, eu vou, ok. Faz uma análise da situação, hoje a gente reúne para poder sentar e resolver. Eu posso até voltar na mesma semana. Aí talvez eu fique 4, 5 semanas sem ir trabalhar, sem falar com esse meu cliente. Eu sou um consultor autônomo, ok. Agora, se eu sou subordinado, ele que dirige o meu trabalho, ele diz como eu tenho que fazer, ele me determina meta, prazo que eu devo entregar. Então, isso tudo leva a entender que não existe aí contratos paralelos, sim um contrato de vínculo. Sobre os direitos do trabalhador, o artigo 7º da Constituição Federal, ele estabeleceu os principais direitos. Só que ele não regulamenta esses direitos, ele diz só que são devidos esses direitos e outros mais, só coloquei alguns aqui, os principais, e cada um desses normalmente tem uma norma que vai regulamentar esse direito. Botei aqui indenização em caso de dispensa arbitrária sem justa causa, que vai ter indenização. Seguro-desemprego, ele tem uma norma específica, fundo de garantia tem a lei que eu já falei de 1990. Salário mínimo, ele é estabelecido anualmente pelo governo. Férias está regulamentado pela CLT. 13º tem uma lei própria para ele, um decreto. Adicional noturno, hora extra, também regulamentado pela CLT. Salário família, regulamentado pela Previdência Social, naquele decreto 3.048. Repouso semanal remunerado, é regulamentado em uma lei específica, mas a gente vê alguma coisa também na CLT. Licença a gestante, a maternidade, no regulamento da Previdência Social. Aviso pré-proporcional ao tempo de serviço, ele ficou na Constituição Federal há muito tempo. Foi em 2011, a gente vai ver isso aí, ele veio ser regulamentado a sua proporcionalidade. Então, era um direito mínimo previsto 30 dias, depois passou a ser proporcional, depois que foi regulamentado. Então, todos os principais direitos você encontra na Constituição Federal. E, normalmente, esses direitos aqui, você não tem, não pode, dentro da hierarquia das normas, você não pode estabelecer algo inferior ao que está aqui. O próprio sindicato normalmente não faz isso, tá? Certo que a reforma trabalhista trouxe algumas possibilidades, alguns direitos que o sindicato ele pode estabelecer, e esse tem efeito, sim, pode ser até inferior a uma norma maior, mas com exceção do que está previsto ali, os direitos aqui não podem ser suprimidos, reduzidos.